Salve, salve galera! Na aula passada, nós discutimos que existem algumas situações envolvendo colisão de veículos, colisão de bolas de bilhar, de sinuca, colisão entre meteoritos, que fica muito complicado você estudar utilizando diretamente a segunda lei de Newton. Isto porque as forças são variáveis e muitas vezes você não sabe como e quantas são as forças que estão atuando no sistema. Nestes casos, nós devemos utilizar o teorema do impulso. Para utilizar o teorema do impulso, vamos imaginar a seguinte situação. Uma situação que a gente conhece, que a gente poderia utilizar, inclusive, as leis de Newton para poder resolver. Imagine que você, então, vai chutar uma bola. Então, vamos supor que esse aqui é você. Aqui tem a bola que você vai chutar. Quando você chuta a bola, você está aplicando uma força. Esta força vai atuar num certo intervalo de tempo. Então, a força aplicada, agindo num certo intervalo de tempo, vai produzir nesta bola uma variação de velocidade. Ou seja, você está aplicando um impulso. A gente pode tentar começar a estudar este problema aplicando a segunda lei de Newton. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante tem que ser igual a massa vezes aceleração. Então, força resultante é igual a m vezes a. Rigorosamente, a força é um vetor. Temos que escrever certinho em cima. A aceleração também é um vetor. Temos que escrever certinho em cima. Só que nós sabemos que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração, grandeza vetorial, velocidade também é grandeza vetorial. Vamos substituir esta aceleração aqui, na segunda lei de Newton. Quando a gente faz isso, vai ficar força resultante vai ser igual a massa que multiplica a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Na prática, essa aqui é a melhor maneira de representar a segunda lei de Newton, a maneira quase original, vamos assim dizer. Vamos multiplicar, então, ambos os lados pelo tempo. Vai ficar força resultante multiplicado pelo tempo é igual a massa multiplicado pela variação de velocidade. Observe que a gente pode interpretar esta situação. Uma força atuando num certo intervalo de tempo produz num corpo de massa m uma variação de velocidade. Esta expressão nós já podemos chamar de teorema do impulso, aqui escrito na sua forma expandida. Então, isso aqui já representa para a gente o teorema do impulso. A gente então vai batizar. A gente vai dizer que a esta primeira parte aqui da equação, a gente vai chamar de impulso e vamos representar pela letra I. A segunda parte da equação que aparece aqui, nós vamos chamar de variação da quantidade de movimento. Isso é variação, coloca um delta na frente, delta Q. Aqui também é o teorema do impulso, só que escrito na forma compacta. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Voltando para a nossa situação física, quando você aplica uma força na bola e esta força age num certo intervalo de tempo, produz nesta bola de massa m uma certa variação de velocidade. E a variação de velocidade que a bola vai sofrer terá a mesma direção e sentido da força aplicada. A variação da quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do impulso aplicado. Bom, a gente pode então separar isso aqui, tá, para poder analisar as unidades de medida. Então, o impulso, a gente vai chamar somente a primeira parte da equação. Impulso vai ser igual a força multiplicado pelo tempo. Impulso é um vetor, força é um vetor, tempo é um escalar. A quantidade de movimento, se você estiver estudando por um livro de nível superior, vai chamar de momento linear. Então, quantidade de movimento ou momento linear é a segunda parte da equação. Quantidade de movimento é igual a m vezes v. Sendo que aqui eu escrevi só quantidade de movimento e não variação da quantidade de movimento, tá? Aqui eu escrevi ΔV, aqui eu escrevi ΔQ. Como aqui eu estou considerando apenas pode ser inicial ou final,
eu tirei a expressão delta. Não tem delta aqui nem delta aqui. Aqui é só quantidade de movimento. Se for quantidade de movimento inicial, eu usarei velocidade inicial. Se for final, eu usarei velocidade final. E quando for uma variação da quantidade de movimento, eu escrevo delta aqui na frente, indicando que é uma variação. Vamos analisar agora e comparar as unidades de medida. Então, no sistema internacional, força é medido em newtons. Então, F aqui vai ser a força medida em newtons. Δt vai ser o tempo e no sistema internacional vai ser medido em segundos. O I que aparece ali vai ser o impulso. E o impulso vai ser medido em newton vezes segundo. Já aqui, o M que aparece aqui vai ser a massa. E no sistema internacional, a massa é medido em quilogramas. O V que aparece ali vai ser a velocidade. E no sistema internacional, velocidade é medido em metros por segundo. O Q que aparece ali vai ser o vetor quantidade de movimento, também conhecido como momento linear. Então, a quantidade de movimento, vai ficar apertado aqui, vai ser medido em quilogramas vezes metro por segundo, que deve ser a sua unidade de medida. Porém, eu mostrei anteriormente que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso quer dizer, então, que a unidade de medida que existe deste lado tem que ter a mesma dimensão da unidade de medida que existe deste lado. Como assim? Newton vezes segundo tem que ter a mesma dimensão de quilogramas vezes metros por segundo. Eu tenho que provar que isso é igual a isso. E é muito simples fazer esta prova, porque basta você lembrar que no sistema internacional, força é medida em newtons. E newtons equivale a massa vezes aceleração. Massa é medido em quilogramas. Aceleração é medido em metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é newtons. Eu multiplico isso por segundo. Quando eu multiplico por segundo, o que vai acontecer? Tem segundo aqui em cima e um quadrado aqui eu posso simplificar. Quando eu faço a multiplicação, o que sobra? Quilogramas vezes metros por segundo. Ou seja, escrever newton vezes segundos, escrever quilogramas vezes metros por segundo é equivalente, tem a mesma dimensão. Porém, nós vamos escrever newton vezes segundo sempre que nos referirmos ao impulso. E vamos escrever quilograma vezes metros por segundo sempre que nos referirmos à quantidade de movimento, tá? E nos próximos vídeos você vai entender por que a gente precisa fazer esta distinção. Nós vamos mostrar que corpos que estão em movimento têm sempre quantidade de movimento, mas corpos não têm impulso. O impulso só existe no momento da interação, no momento em que a força atua num certo intervalo de tempo. Então, no próximo vídeo, eu vou detalhar para você as situações em que o impulso aparece. Se você gostou deste vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se não entendeu alguma coisa, deixe o seu comentário. E se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal para acompanhar as atualizações, ok? Próximo vídeo, vamos detalhar as situações em que o impulso é importante, em que o impulso modifica a quantidade de movimento.